Vamos abrir agora a palavra do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos ler, também saindo novamente da nossa série de mensagens em Atos. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 14. Esse é um texto que há muitos anos me acompanha, e é daqueles textos que quando nós vamos lendo a palavra de Deus, eles parecem saltar de uma forma especial aos nossos olhos e tatuar o nosso coração com as verdades que ele traz. Josué capítulo 14, versículo 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. E se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Amém. Esse texto de Josué, ele encontra-se no contexto desse meio para o final de Josué, em que o povo havia peregrinado pelo deserto, havia chegado ali ao Rio Jordão, atravessaram o Rio Jordão a pés secos, porque o Senhor fez parar as águas daquele rio. Tendo atravessado e chegado então à terra prometida, se depararam com grandes desafios. E um desses grandes desafios foi a cidade de Jericó. E eles circularam aquela cidade durante o tempo que Deus determinou, e os muros de Jericó caíram, e eles conquistaram a primeira cidade, e foram conquistando cada uma daquelas terras, mas naquelas terras não encontraram um lugar vazio, existiam outros povos que precisavam ser expulsos. Essa era a promessa e a ordem de Deus para o povo, que eles chegassem na terra prometida e não se misturassem, antes expulsassem aqueles povos. E assim eles fizeram. Depois de terem conquistado todas aquelas terras, então Josué, que tinha um ajudante, um escudeiro fiel, chamado Calebe, ele escuta de Calebe uma notícia a respeito de uma coisa que tinha acontecido 45 anos antes, quando ainda peregrinavam no deserto. Josué e Calebe receberam uma missão, e a missão era
vocês dois com mais 10 homens, portanto 12 homens, nós ainda estamos daqui na peregrinação no deserto, mas vocês vão à frente. E junto com esses 10 homens, 12 ao todo, vocês vão lá para espiar a terra. Ou seja, vão ver quais são as potencialidades, as fortalezas, as fraquezas, aquilo que pode ser bom para a gente e aquilo que pode ser difícil para a gente. Assim, aqueles homens foram lá, percorreram a terra e voltaram com notícias. 10 homens, desses 12 homens, voltaram amedrontados, estupefatos com o tamanho do desafio que eles tinham. Existem naquela terra, relataram eles, gigantes imensos, homens de guerra. Nós não temos condição de lutar contra eles. E diz a palavra de Deus que o povo todo ficou amedrontado, em pânico. Eles não acreditavam que conseguiriam conquistar aquela terra. O desafio era, de fato, maior do que eles. Mas do grupo de 10 homens, 2 homens encontraram graça e favor diante de Deus. Josué e Calebe. Dos 12 espias, 2 homens trouxeram notícias diferentes. Voltaram para o deserto e falaram: a terra que nós vimos lá, de fato tem gigantes. Mas são gigantinhos. É uma terra maravilhosa. Ela mana leite e mel. Ela tem cachos de uvas tão grandes que um homem, por mais forte que seja, não é capaz de carregar sozinho. E nós temos muitas ilustrações mostrando Josué e Calebe com a vara, carregando aquele grande cacho de uva, que era impossível que um homem sozinho carregasse. Eles falaram: essa terra é maravilhosa. O Senhor que nos enviou, Ele vai com a gente. E Ele vai dar conta disso. E naquela ocasião, está registrado lá em Números, Moisés falou para ele: vocês tiveram um olhar diferente. Vocês entenderam a visão que Deus tem para a terra prometida. Porque nós não viemos para cá por conta da nossa imaginação, daquilo que a gente planejou a partir de planos humanos. Mas nós viemos debaixo de uma visão e de uma direção de Deus. E o Deus que nos envia, Ele, mais do que qualquer um, tem consciência e sabe dos grandes desafios, maiores do que nós, mas não maiores do que o nosso Deus. Por isso, vocês não apenas vão entrar nessa terra prometida, mas vocês também vão ter a bênção de onde colocarem o pé de vocês receberem aquilo como herança, porque vocês perseveraram na visão de Deus. Calebe tinha nessa época em que ele trouxe o relato 40 anos. É o que diz o texto que nós lemos hoje. Passaram-se 45 anos. Mais tempo do que ele tinha de vida. E Calebe estava dia após dia ao lado de Josué. Deus levantou Josué para ser o líder. No capítulo 1 de Josué, nós lemos Deus falando: Moisés, o meu servo, o antigo líder, está morto, mas eu estou levantando um novo líder, Josué. E Calebe estava do lado dele, falando: vai, a gente consegue, anima, vai dar certo, vamos embora, estou contigo, estamos fechados, ninguém vai bater em você, só se for por cima do meu cadáver. E eles estavam ali juntos, em aliança com Deus e um com o outro, dizendo: se tentarem te matar, vão ter que me matar primeiro. E então, eles entraram na terra prometida, e nós lemos rapidamente do capítulo 1 até o capítulo 13, mas passaram-se aí 45 anos. E a gente pensar, um homem de 40 anos tem um vigor, e um homem de 85 anos, a ordem natural das coisas é que ele tenha muito menos vigor do que um homem de 40. Não no reino de Deus. Não no reino de Deus. Deus levantou e tem levantado gente para caminhar junto com a gente. Deus tem levantado Barnabés para dar mão para Saulo e depois falar: Saulo, agora você vai. E Barnabé simplesmente some de cena, o que a gente tem lido ali no livro de Atos. Quando o Senhor Jesus manda os seus discípulos para evangelizar, Ele os envia de 2 a 2. Deus tem nos dado o privilégio, a bênção de caminharmos juntos.
Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero louvar a Deus pelo Caleb que Deus providenciou para mim. Estava lá na Amazônia e um presbítero, acho que sem juízo, ou com muita fé, eu quero crer. Pastor, você que vai ser nosso novo pastor. Não. Aí eu ligo para o MV e falo, MV, que negócio é esse, cara? É você que tem que ir. Não, pastor, é você. MV, é grande demais. Não, pastor, terra boa, mana, leite e mel, tamanho dos cachos de uva, dos frutos que Deus pretende dar. E aí o Senhor encorajou o coração, falou, então vamos junto. Vamos junto. Eu me lembro de ter compartilhado com o pastor MV, logo nos primeiros dias, uma imagem de um filme chamado 1917. Não sei se ele vai lembrar disso. O começo do filme mostra dois soldados, um de costas para o outro. Eles estavam num momento de descanso e a ideia de dois soldados, um de costas para o outro, é um protege o outro, um guarda o outro. Ninguém fala mal do outro. Ninguém deixa que o outro seja atingido, mas um vai caminhando junto com o outro. E assim aqueles dois soldados vão guerreando durante aquele filme sensacional que se você não assistiu, assista. Vale a pena. E ali, compartilhada essa visão para o nosso coração, seguimos. Mas diante de uma visão de Deus para essa igreja. E nós lemos nesse capítulo 14, aquilo que Deus fez na vida de Caleb, tem feito na vida dessa igreja, e quer fazer na sua vida também. Deus tem Calebes para você. Gente que está falando, olha, eu vou junto contigo. Tem lugar para a gente conquistar nesse mundo. E gente para dizer, olha, as maiores conquistas que nós vamos ter não são desse mundo, mas são aquilo que para nós já foi conquistado na consumação dos séculos. Lá é a nossa terra prometida. Não acho que essa é uma pregação de coach, de junte com alguém que você vai conquistar todas as coisas. Não. Junte com alguém porque para você já foram conquistadas todas as bênçãos do céu. Nós lemos isso na carta de Paulo aos Efésios. E siga nessa caminhada. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. E o texto diz para a gente, no versículo 6, vamos ler mais uma vez. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Meus irmãos, o primeiro ponto da nossa meditação nessa manhã é, lembre que a nossa história, ela não é definida a partir do que nós dizemos, mas é definida a partir do que Deus diz a respeito de nós. Josué está trazendo à memória, Caleb está trazendo à memória de Josué, aquilo que Moisés havia falado, homem de Deus, falando em nome de Deus. Lembre daquilo que Deus falou a respeito da gente. E na nossa teologia é uma doutrina chamada vocação, que vem de voz, aquilo que Deus falou. É o chamado eficaz de Deus. E quando Caleb diz para Josué, lembra do que Deus falou a respeito da gente, ele está definindo a caminhada deles, não a partir dos sentimentos, daquilo que as pessoas fazem, nem a respeito das vitórias que eles tiveram, mas a partir daquilo que Deus falou para eles. Essa é a revelação de Deus. Hoje nós compartilhamos no culto infantil a respeito do Redentor de Deus para os seus eleitos. E para os seus eleitos, os seus escolhidos, Deus decidiu se revelar. Nem eu, nem você, nenhum de nós, nenhum eleito, nenhum salvo, teria condição por ele mesmo, pelo seu próprio raciocínio, pelas suas próprias ideias, pela sua inteligência, de conhecer a Deus. Mas nós o conhecemos porque ele se revelou a gente e nos chamou, e para os seus eleitos,
a teologia diz que esse é um chamado eficaz, ou seja, o que Deus fala está definido. Tem dias que você fica pensando, será que eu sou crente mesmo? Será que eu dou conta de encarar tão grandes desafios nesse tempo? E nós precisamos lembrar, não se trata do que você sente, do que você pensa, mas do que diz a palavra de Deus a respeito da sua vida. Você é filho e filha amada. Você é aquele que o Senhor escolheu e diz, eu salvei você, vou segurar a sua mão, não vou largar e vou te conduzir até o final. Deus, a minha mão já soltou da sua, mas a mão do Senhor não solta da nossa. Sabe quando a criança é pequenininha, ela já consegue andar, e você pensa, acho que já dá para eu atravessar a rua com ela. E eu fazia assim com os meus filhos, não sei se vocês faziam assim. Em vez de eu pegar na mão, eu pegava aqui no punho, porque eu conseguia segurar melhor e atravessava a rua. Se ela tropeçasse, eu podia segurar. É assim que Deus segura a gente. A nossa caminhada é definida a partir daquilo que Deus diz a respeito de nós, e não a partir daquilo que você sente, a partir das circunstâncias e situações que são passageiras, transitórias, e que muitas vezes anuviam o nosso pensamento e o nosso entendimento a respeito da vida. Caleb, pela graça de Deus, lembrou disso. Aquilo que Deus falou a respeito de nós. E ele falou de forma mais alta, clara e profunda ao nosso coração através do seu Filho Jesus. Por isso a gente entende o que a palavra de Deus diz, que ele traz para a gente uma paz que excede o entendimento. E quem é crente sabe o que é isso, tenta explicar, mas sabe que é incompetente para dar conta de explicar isso plenamente. Mas sabe o que é isso? Porque Deus decidiu se revelar, cheio de graça e de verdade em Cristo Jesus, e dizer, você é meu filho, amado. Eu vou cuidar de você até o final. Versículo 7, a palavra de Deus diz, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. O segundo ponto da nossa mensagem de hoje é que o chamado de Deus, a convicção de que Deus nos chamou, esse chamado nos dá forças para perseverar mesmo em meio às adversidades. A força não depende de você. Não é a tua competência. Não é as tuas qualidades, os teus talentos. Mas é o que Deus disse a respeito de você. Você é meu filho amado e eu vou levar até o fim. E o Senhor tem feito isso com o seu povo. Fez isso com Josué e com Caleb. E eles tinham ido com um grupo de mais 10 homens. E as notícias de 10 contra 2 eram notícias terríveis. Eram notícias que amedrontaram e deixaram o povo em pânico. Mas Josué e Caleb foram alcançados pela voz de Deus. Lembrem, isso não se trata de Josué e Caleb. Não se trata de dizer, seja forte igual Josué e Caleb. Não. Mas se trata de dizer daquilo que Deus tem feito na tua vida. E descansa nessa certeza. O Senhor que nos chamou, nos dá força diante das adversidades. O salmista diz que ele não vai temer as más notícias, porque o Senhor o sustenta, o Senhor o dá graça, o Senhor é a força do coração e da mente dele. Josué e Caleb ouviram durante aquela viagem 10 homens falando no ouvido deles, não vai dar, vamos desistir, o povo vai acabar, eles vão nos matar. E o povo ficou amedrontado, mas a graça de Deus visitou Josué e Caleb e deu a eles força diante das adversidades, diante das más notícias. E se tem uma coisa que nós temos nesses dias, são más notícias. Eu conheço gente que disse, olha, há anos que eu não assisto o jornal porque eu não dou conta das más notícias. É muito difícil. E nós parece que temos vivido a cada dia mais e mais notícias difíceis. Mas o chamado do Senhor, o cuidado,
a proteção, o livramento dele, diz para a gente: meu filho, as notícias são ruins. E nós não negamos isso. Mas ainda que as notícias sejam tão ruins, que sua vida seja ceifada, ou seja, que você venha a morrer por causa da violência, por causa da doença, há uma terra prometida para você. Há uma bênção maior do que você pode imaginar. A glória do porvir não pode ser comparada com a tribulação leve e momentânea, o que diz a palavra de Deus, que nós vivemos. E o chamado do Senhor nos leva a perseverar. Josué e Calebe foram alcançados pela graça de Deus. E nós somos hoje alcançados por essa graça em Cristo Jesus. A boa notícia de Deus. O Evangelho, diante das más notícias, dos enormes gigantes, que nós, de fato, não damos conta de encarar. Mas nós temos a boa notícia, que fortalece o nosso coração, e a certeza de um Deus que chamou os seus eleitos e que vai nos levar em segurança até o dia final. O que começou a boa obra, ele não deixa ela pelo meio do caminho. Versículo 10, a palavra do Senhor diz: e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, e agora estou aqui com 85 anos. Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Terceiro ponto da nossa mensagem de hoje é que o chamado de Deus, ele renova as nossas forças. O chamado de Deus para as nossas vidas, ele renova as nossas forças. Ele é a convicção que Deus coloca no nosso coração e na nossa mente, que se estamos nesse mundo, atravessando lutas e desafios, há um propósito, um plano de Deus. E o Deus que nos permite atravessar desertos, enfrentar gigantes, lidar com doenças, com inseguranças, com notícias ruins, ele renova a nossa força. É impressionante esse relato de Calebe. Eu tenho 85 anos, foi o que disse Calebe. E depois de 45 anos lutando, eu não estou cansado. Eu tenho a mesma força, a mesma barrinha de vida, eu ainda tenho até hoje. O Senhor tem me fortalecido. E meus irmãos, a gente se sente muitas vezes cansado, tão jovem, cansado de coisas que a gente poderia estar mais fortalecido. E eu creio aqui que há uma manifestação sobrenatural de Deus, dando a Calebe uma força física mesmo, mas especialmente força no coração dele. Força daquele que tem convicção de que Deus ainda tem coisa nessa vida para ele conquistar. O Senhor Jesus é aquele que tem nos fortalecido dia após dia. É o que diz para a gente. É verdade. No mundo vocês vão passar por aflições, atravessar dias difíceis, mas tenham bom ânimo, tenham boa força, porque eu venci o mundo. Porque eu vou estar com vocês, porque eu vou dar a paz que o mundo não pode dar, porque eu sou o príncipe da paz e estabelecerei isso prioritariamente no coração dos meus servos. Esse mundo, do jeito que está, não terá conserto. Ele terminará consumido pelo fogo. Mas, para os salvos, para os eleitos, nós já podemos gozar da paz que o mundo não pode dar e da força que o Senhor nos dá. E a minha oração é que nesse final de ano, as suas forças também sejam renovadas. O único versículo de toda a Bíblia em que Jesus fala sobre ele fala em um contexto de cansaço e força. Quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele promete: eu vos aliviarei.
E porque a gente tem alívio nele, as nossas forças são restauradas. Tomem sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Não continue carregando coisas que Deus já falou para você deixar pelo caminho. Achando que você pode controlar a sua vida, achando que você pode resolver todos os problemas da sua vida ao redor. Você não pode. E você não é convocado por Deus para resolver essas coisas, mas tomar sobre você o fardo suave e leve. E ele fala, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Assim as nossas forças são renovadas. Porque a revelação de Deus veio até a gente. E Jesus é essa revelação, o verbo vivo de Deus, para nos ensinar, descansa. Não precisa mais andar cansado e sobrecarregado. Não precisa achar que você tem que dar conta de todas as coisas. De carregar aquilo que Deus não falou para você carregar. Tem coisa que você pode resolver, resolva. Deus já te deu força para isso. Mas aquilo que Deus falou, olha, isso aí não é para você resolver. Por que você está preocupado com isso? Andando ansioso com tantas coisas. O Senhor renova as nossas forças, porque Ele nos chama. E diante dos grandes gigantes, das más notícias, há descanso e renovo das suas forças para a sua alma. E essa é a mensagem do Natal. O Natal é para aqueles descansados. Para aqueles que ainda que trabalhem muito, vivem com a alegria de ter a palavra de Deus como o seu esteio, a palavra de Deus como a força do seu coração e que continuam caminhando. E que podem aplicar em suas próprias vidas o que diz Isaías, capítulo 40, versículo 29. Ele diz, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Meus irmãos, essa matemática não faz sentido, meus irmãos. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Se ele não tem nenhum vigor, ele tem zero vigor. E se a gente multiplica qualquer coisa por zero, não vai dar uma coisa maior. Mas o Senhor está dizendo, você se sente exausto, sobrecarregado, não tem mais força? É você que o Senhor está procurando. Você não consegue mais lidar com essas situações? O Senhor está falando, eu quero aliviar o teu fardo. Eu quero aliviar esse teu cansaço. Mas eu quero mais, eu quero fortalecer você e quero te chamar para viver para a glória dEle. Dizendo, eu tenho lutas, mas eu vivo para a glória dEle. Nós acabamos de cantar no começo do culto, louvor que diz, em espírito e em verdade. E o versinho que mais fala ao meu coração é o verso que diz, para te adorar foi que eu nasci, Senhor. Foi para isso. Para te adorar nas lutas, nas dificuldades, nos pesos, nos sofrimentos. Mas é para te adorar. E quando a gente vive para a glória de Deus, a gente tem essa consciência de que o meu tesouro não está nesse mundo, não está em resolver, em conquistar coisas nesse mundo. Nós encontramos o bom e suficiente tesouro para as nossas vidas. Porque Deus, Ele renova aqueles que estão se sentindo cansados, mas que foram chamados por Ele. Talvez você já tenha mais idade, ou talvez você seja um jovem velhinho já está cansado.